Elegância de Jesus. Com ela, a elegância de Jesus. Obrigada. Irmãos e irmãs, boa tarde. Tudo bem? Joia? Diz que tirando, como é que é? Tirando bijuteria, tudo é joia? Tem um ditado. Vamos falar sobre a elegância de Jesus. E antes que comecemos, gostaria de conduzi-los a uma imagem mental. Imaginem como Jesus adentraria esta sala se ele pudesse fazer isso, se ele pudesse se materializar aqui. Como ele entraria por uma dessas portas? Como ele caminharia? Que tipo de olhar ele lançaria para cada um? Como ele chegaria aqui? Ou se sentaria aí? Cada um imagine como Jesus entraria nesta sala. Imaginaram? Ele entraria de forma elegante, serena, ou chegaria, e aí galera? Pois é, eu levei vocês a imaginarem uma cena com Jesus entrando aqui sem dizer qualquer palavra, apenas com a vibração. E depois que ele entrasse aqui, se sentasse ao seu lado, ou ao nosso lado, ou aqui com vocês, como ficaria a frequência do ambiente? Alta, média ou baixa? Altíssima, não é? Madre Teresa dizia que nós deveríamos sair de um lugar deixando ele melhor do que nós o encontramos. E eu acredito que se Jesus entrasse aqui dessa forma, imediatamente ele mudaria para melhor, que já é ótima, a vibração do ambiente. Sim ou não? Que tal nós começarmos a fazer isso a partir de hoje? Ao chegarmos em um lugar, ao adentrarmos uma sala, ao entrarmos em nossas casas, ao nosso ambiente de trabalho, entrássemos como Jesus entraria em qualquer ambiente. Existe uma cena do filme Ben-Hur. Quem já assistiu? Quem já assistiu mais de 2 vezes? Em que o personagem está ali atormentado e vê de longe a multidão subindo a um monte. Provavelmente, Jesus estava ali para falar a respeito das bem-aventuranças ou um outro discurso qualquer. E as pessoas atravessavam as pontes e subiam, né? E aí, o personagem, Judá Ben-Hur, mira de longe, e dá para ver a cena, essa é a ideia do produtor, a figura de Jesus caminhando serenamente. E dá para perceber, por meio do filme, uma vibração incrível. Então, do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de um tipo de estética da alma. Uma estética que nem sempre os nossos olhos podem ver, nem sempre os nossos ouvidos podem captar, e nem sempre o nosso tato pode sentir, ou o nosso paladar. É algo sublime, é uma elegância que só o tempo e a maturidade espiritual conseguem modificar. E quem melhor para forjar isso em nós do que o Cristo, não é verdade? Então agora, pensem,
Em tempos de mundo virtual, tempos está faltando um O ali, né? De mundo virtual, deixei o O virtual. Sabemos diferenciar o que é real daquilo que é virtual? A cena que vimos no filme é real. Aquelas pessoas estavam lá, é virtual, perdão. As pessoas que lá estavam eram reais, mas a cena do filme é virtual. Hoje, vimos muitas cenas na internet, nas redes sociais, e às vezes pensamos que aquilo é algo real, que realmente está acontecendo. Em tempos de inteligência artificial, então, aumenta a dificuldade um pouquinho para saber o que é real, o que é virtual. Sim ou não? Sim. Então, nós estamos num momento de transição entre aquilo que é real e aquilo que é fictício. Aquilo que é real e aquilo que nos é mostrado de forma virtual. Porque, às vezes, uma cena real nos é mostrada de forma virtual. Então, essa geração vivencia o desafio de separar aquilo que é real do que é ilusório, aquilo que é material daquilo que é espiritual. Nunca foi tão desafiador saber essa diferença. Isso é bom ou ruim? Eu vejo como bom. Porque muitas vezes nós vivemos uma vida de ilusões sem saber se aquilo é uma verdade ou não. E se nós aprendermos a diferenciar o que é real do que é virtual, talvez nós possamos diferenciar o que é que está na minha mente como algo que é meu ou de algo que não seja meu. Então fica como bom, tá bem? Então vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o texto de uma rainha de França, que ela diz assim: rainha eu fui entre os homens e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que decepção, gente. E ela diz assim: para preparar um lugar nesse reino são necessários a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Que mundo foi esse que essa rainha viveu ali, naquele século? E quando lá chegou, falou: nem, não há súditos para me receber? Onde estão os meus banhos com sais? Onde está a minha alimentação selecionada especificamente? Onde estão minhas roupas luxuosas? Onde está o meu tapete? Onde está o meu castelo? Tinha não. E aí ela diz: mas que desilusão. Não que ela não tenha vivido uma vida útil, provavelmente fez muitas coisas importantes, sendo uma rainha, mas viveu na ilusão, e chegando do lado de lá, não era bem assim. Então, como é que fica a pergunta: como é que nós podemos viver uma vida aqui, agora, sem muitas ilusões, se a ilusão às vezes nos ajuda a termos uma perspectiva? Vamos estudar? Vamos lá. Você já parou para pensar nos protocolos da realeza? Para que a gente chegue ao ponto do tema da palestra, que é a elegância de Jesus. E dentro dessa elegância nós já falamos um ponto. Quem se lembra qual foi o primeiro ponto para ter essa elegância? A estética da alma, as virtudes listadas por essa rainha. Essa estética da alma, ela só se materializa por meio dessas virtudes. Mas é fácil diferenciar o que é real do que é virtual? Não é fácil. Mas veja bem,
Vamos levar para o lado material, para nós entendermos o que podemos fazer na prática para que tenhamos essa evolução. Vamos lá. O que fez a rainha, que já desencarnou, a rainha da Inglaterra, por exemplo, chegar aos 94 anos? Trouxe uma rainha lá do passado, estou trazendo uma rainha aqui do presente, a rainha da Inglaterra. Aí alguém pode dizer assim, mas ela não lavava, não passava, não arrumava, não cozinhava, então por isso viveu tanto tempo. Mas há tantas que trabalham a vida inteira e chegam até os 95, 96, até os 100, sim ou não? Sim. Se ela não tinha esses trabalhos domésticos, provavelmente tinha outros trabalhos. Avaliando outras realezas e outros protocolos, há também a realeza japonesa, africana, árabe. Mas avaliando essas realezas, eu descobri uma coisa. Nem coloquei a brasileira aí, né? O que elas têm em comum? O que todos esses reinos têm em comum? Protocolos. Então, quer dizer que se eu seguir esses protocolos, eu posso chegar a uma certa elegância material e conhecendo a doutrina, conhecendo o Evangelho, eu posso associar uma elegância material a uma elegância espiritual e aí eu não chego lá em cima com a desilusão da rainha da França, certo? Tudo bem até aí? Vocês querem conhecer esses protocolos? Vamos lá, eles já estão no Evangelho. Mas para seguir um protocolo, né, tem que ser os dois. Não basta seguir só um. Para seguir esses protocolos, eu preciso que eles sejam entendidos. Porque não basta você colocar regras, estabelecer as regras e deixá-las por escrito. Se a pessoa não entender, ela não segue, certo? Não segue. Às vezes coloca-se uma placa ali na frente assim, fazer isso. Tem gente que chega e faz o contrário. Não que os frequentadores fazem tudo certo. Uma regra simples ali, tem ali, banheiro masculino e feminino. Cada um entra no seu, certo? Não vou nem entrar na disputa do banheiro. Bora, passando. Buscando também quais são esses protocolos dessas elegâncias físicas e espirituais, né, para chegar à elegância de Jesus. Eu encontrei que, quem já leu o livro há 2000 anos? Maioria, né? Estão lembrados que o senador romano Públio Lentulus, ele retrata a elegância da nobreza romana. Ele é um homem culto, influente, que vê sua lógica e seu orgulho desafiados pelo encontro com Jesus. Tinha o protocolo material, o que faltava nele, o protocolo espiritual. E no livro 50 anos depois, Célia Lúcio está lá. Considerada uma das personagens mais nobres da literatura espiritual, Célia demonstra uma elegância moral absoluta, renunciando a privilégios por uma causa maior com doçura e firmeza. Ponto para a elegância espiritual. Então, me respondam, qual é mais fácil de atingir, a elegância material ou a elegância espiritual? Parece que a material é mais fácil, né? Você se veste, você se arruma, né? Se coloca elegante materialmente, tem uma casa em ordem, roupas em ordem, segue os protocolos. Bom dia, boa tarde, como vai? Aí a espiritual tem que ser aquela que eu pedi para vocês mentalizarem no início. Chegando no ambiente, a vibração muda. Então, vamos lá. Bom, se todo protocolo de elegância tem um propósito, vamos lá. Lavar as mãos tem uma razão de ser ou a gente lava porque
alguém pode nos olhar e falar assim, não lavou as mãos. Tem um porquê? Tem um porquê, gente. Lavamos as mãos por causa das bactérias, porque se não lavamos podemos transmitir doenças, infecções para nós mesmos ou para outras pessoas. É uma lei, está na Constituição, artigo 196. É uma resolução de diretoria colegiada, é uma NR. Há protocolos da vigilância que dizem que você precisa lavar as mãos e pronto. Mas você faz por consciência que precisa fazer e não porque você está seguindo os protocolos. E se alguém não fizer, então você entra com a legislação. Usar roupas que cubram determinadas partes do corpo tem uma razão de ser? Tem, gente. Tem. Né? Os odores, determinadas áreas sagradas. Então, tem uma razão de ser, não é à toa. Se você vive em ambientes que podem ser ambientes fechados, se você vive lá na selva, onde o ambiente é aberto, é bem ventilado, pode ficar até sem uma tanga, não tem problema. Mas em ambientes civilizados, onde há ambientes fechados, não tem como você sentar perto de uma pessoa que as peças estão... determinadas partes do corpo estão expostas. Eu falando isso na casa espírita, vamos lá. Cumprimentar as pessoas tem uma razão de ser? Tem uma razão de ser. Né? Então, só não segue o protocolo quem não entende. Aí tem a coisa da temperatura, que é calor demais, né? Ou frio demais, e por aí vai. Então, vamos, dentro dessas questões terrenas, vamos ver como é que Jesus agia, por que ele foi imediatamente chamado de rei. Ele era muito esperado, é claro, mas quando ele teve um diálogo com Pilatos, tu és o rei dos judeus, o que ele respondeu? Tu dizes. Era esperado o Messias que viesse com uma espada, mas deu certo? Não deu, porque Jesus veio como rei espiritual e não como rei material. Ele sabia quem ele era. Ele tinha humildade. E temos muitos estudos que falam dessa realeza. Então, a partir de hoje, nós vamos buscar essa realeza de Jesus, essa elegância de Jesus, começando o dia definindo quem eu sou. Quem eu sou realmente, respondendo a essa grande e complexa pergunta. E aí tem um pensamento de Chico que fala assim, olha, aprendi a deixar os dias mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Começando por aqui, ó. Dalai Lama, a paz começa em mim, né? Que haja paz no mundo e que essa paz comece por mim. Então isso nos ajuda a entender que aquele que tem essa elegância tem um tipo de realeza. E essa realeza vem da consciência de que nós somos filhos de Deus. Como diz Emílio na parábola do filho pródigo. Nós não somos servos de Deus, nós somos filhos, somos herdeiros. E assim devemos nos comportar, como herdeiros. O filho lá da rainha da Inglaterra, até aqui da família brasileira, eles podem fazer qualquer coisa do jeito que quiserem? Sim ou não? Não podem. Não podem quebrar os protocolos. Príncipe William pode sair de bermuda na rua a qualquer momento? Não pode, mesmo no calor. Há momentos para as crianças com calças curtas e adultos com calças compridas. Pode soltar um palavrão porque está estressado? Não pode. Não pode. Aquele que é filho do rei, ele tem mentalidade de abundância. Ele substitui a reclamação pela gratidão, porque ele sabe que ele é herdeiro. Ele sabe, ele tem consciência. Ele não vibra na escassez, nem no medo, nem na morte. Ah, isso não vai dar. Porque ele é filho do rei. Não precisa mendigar. E essa nobreza, ela se transfigura em gentileza. Mas, meus queridos, olhem aqui para mim. Meninos, por favor.
Está fácil hoje diferenciar a gentileza do assédio? Para muitos aqui é, mas para outros talvez não. Então, muitas vezes, a sutileza de conduzir uma mulher, de cumprimentá-la, de fazer o elogio, às vezes é gentileza, mas pode ser vista como assédio. E complica. Está complicado, não está, meninos? Está complicado. Porque dentro da curva de Gauss, existem aqueles que realmente, no centro, são gentis e naturalmente gentis. Mas existem aqueles que extrapolam e estão realmente no início da curva. Não sabem diferenciar gentileza de assédio e então transferem o próprio prazer sexual para uma passada de mão nas costas. E aí a gentileza, a brincadeira vira assédio. E é o restante da curva de Gauss que a pessoa realmente não tem nenhuma intenção, mas o outro lado a pessoa interpretou como assédio, sim ou não? E o que é que nos ajuda com isso? A vibração, a energia, a sutileza da alma no momento de fazer. E o equilíbrio do outro também, que está do outro lado, porque muitas vezes uma brincadeira pode ser interpretada de maneira incorreta, dependendo do nível da pessoa que está lá do outro lado recebendo. Sim ou não? Muito bem. Então, precisamos entender que a cortesia ela é essencial, ela é importante, ela está muito acima da lei. Mas devemos nos lembrar o tempo todo que a nossa relação ela tem vínculo com o outro. E o outro pode não estar vibrando na mesma faixa que nós. Certo? Então, na dúvida, seja gentil sem tocar a pessoa ou sem invadir verbalmente, porque às vezes não é com as mãos, às vezes é com uma palavra dita de forma inadequada. É? E aí que Jesus entra com aquilo que nós precisamos considerar como elegância no nosso meio. Olha como Jesus diz: dai a César o que é de César. Ele não reage agressivamente. Ele não reage violentamente. Ele não reage com ironia nem com grosseria. Ai, senhor Pedro, tem que pagar o imposto. Ai, dai a César o que é de César. Aí Jesus, sendo Jesus, né, fala assim, vá ali, tira aquela moeda da boca do peixe, pronto, vai lá e paga. É Jesus sendo Jesus, resolvendo da melhor maneira possível. E isso para nós, o nosso pensador, né, Daniel Goleman, fala da inteligência emocional, que é um assunto tão falado e ainda pouco vivido. Né? E aí, o falar está conectado com o ouvir. Muitas vezes, disparamos no falar e não paramos para ouvir. Então, o diálogo, em família ou em qualquer lugar, precisa ter um mensageiro, a mensagem e o receptor da mensagem. Então, é necessário ter pausas quando você está falando, para que você possa ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Isso também é elegância. No diálogo, no dar o assento, quem anda de ônibus, dar o assento no lugar. Cumprimentar as pessoas, sim, é importante. E poderíamos passar a tarde toda aqui com dicas de elegância. Eu tenho muitas, mas eu preciso praticá-las também no dia a dia. Porque de nada adianta nós lermos muitos livros, termos títulos, se nós não colocarmos isso na nossa prática. Não fica no perispírito, como eu já falei aqui várias vezes, no livro O Poder das Memórias. E outro aspecto dessa elegância, dessa realeza de Jesus, é que Jesus toca o leproso, aquele que foi rejeitado. Ele não discrimina, como a nossa irmã falou aqui hoje. Ele não pratica nenhum tipo de racismo ou de discriminação.
ele respeita. Ele entende que o outro tem o seu momento. Ele entende que cada um tem o seu nível. E ele dialoga nesse serviço com o outro, nessa interação com o outro, sem humilhar. Ele ajuda, ele colabora, ele deixa as regras bem claras. E eis uma dica importante para o líder, que ele planeja, implanta, implementa, monitora e avalia. De novo, ele planeja, implanta, implementa, monitora e avalia, e no momento do monitoramento, ele não ofende as pessoas. Ele fala, se lembra que nós planejamos isso? Lembra aquela regra clara, aquele protocolo? Pois bem, precisa seguir esse protocolo aqui, porque essa é a regra. Porque aquilo que está na cabeça do outro nem sempre está na minha. E aquilo que está na minha cabeça nem sempre está na cabeça do outro. Ah, mas eu achei que você já sabia. Não, falou uma vez só, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Sim ou não? Mas eu já falei 10 vezes. Mas falou uma, o outro estava distraído, falou outra, nem todos escutaram, falou uma outra, não pegou, falou uma outra, entendeu direito. Então, sempre que você institui um protocolo, 10 maneiras diferentes de atender a esse protocolo acontecerão. E talvez um siga exatamente como você quis. Por quê? Diferentes níveis a nossa questão do espírito. O outro aspecto, além do esperado, o extraordinário. Olha o que Jesus fala, gente, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ela 2. Essa realeza é talvez uma das mais difíceis de serem colocadas em prática. Por quê? Porque exige de nós uma disposição e uma energia a mais. E Sêneca já dizia, onde quer que haja um ser humano, há uma oportunidade para a bondade. Então, essa entrega extra, essa pessoa que chega um pouquinho antes do horário no trabalho e sai um pouquinho depois, pode fazer a diferença? Pode cansar? Cansa. Mas se você não espera retribuição de nada de ninguém, você faz isso o dia que você quiser. Você não se cansa, não se estressa e não se sente usado e nem começa a ver ingratidão em ninguém. Faça isso por você, pela sua evolução. Dê uma ideia boa e isso contribui bastante. E um outro aspecto desse rei, dessa elegância espiritual, é o trono do cuidado. O homem que age como rei em sua casa, serve a todos, ouve a todos e faz o que é melhor. Da mesma forma a mulher, já vou falar. Jesus lavou os pés dos discípulos e ele foi rei por isso. Senhor, Pedro, Senhor, lava meu pé, não vai lavar meu pé? Vou lavar. Não, então lava o corpo todo. Não, Pedro, calma, é só o pé. Então, um homem rei não é o que exige ser servido, mas é aquele que prevê segurança emocional e física. O homem é uma força benevolente. Então, meninos, faça pequenos atos todos os dias, mude hábitos, desenvolva seu próprio protocolo de gentileza dentro de casa. Como posso facilitar o seu dia de amanhã? O rei antecipa as necessidades do seu reino. Vou contar uma coisinha para vocês, já está acabando meu tempo, né? Acabou, né? Pontualidade, começar na hora e terminar na hora também é elegância, sabia? A pessoa elegante não é pontual. Ela chega antes. Mais 2? Terminando. Bom, então, vou contar só uma coisinha rápida. A pia da cozinha de casa é um desafio, não é? Mesmo que você tenha uma pessoa que trabalha em casa, cedo ou tarde tem alguma coisa na pia. Vocês já viram materialização na pia? Você vai dormir, não tem nada.
Aí acorda de manhã, materializou um garfo e uma colher, sim ou não? Aí, Emílio gosta de escrever à noite. Aí uma noite eu acordei, no meio da noite, 4 horas da manhã. Adivinha o que eu peguei? Ele lavando a pia calmamente, deixando tudo brilhante. Não falei nada, só fiquei escondidinho assim. Apaixonei. De novo, né? São 35 anos de paixão. Então essas coisas apaixonam. Faça algo surpreendente, extraordinário. A mulher é a rainha, a curadora do ambiente. Maria percebeu que o vinho acabou e foi lá verificar. A mulher traz a estratégia do coração. A alma feminina tem uma propensão para a totalidade, para o máximo, para o além. Tanto é que o homem sai de casa só com um celular e uma carteira e a chave, e a mulher é uma bolsa, um batom, um negócio assim. A mulher gosta do mais. Tanto que é ela que gosta de ter a casa, os filhos, os móveis, 10 panelas, vasilhas de plástico, e depois ela mesma vai ter que lavar. É forro, é daquilo, é tapete, é mil, e depois fala assim, estou sobrecarregada. Mas foi você que juntou essa tranqueira toda. Desculpa, tranqueira, com elegância. Não foi você quem juntou todos esses objetos? Está vendo? Tem na prática. Então, falar bem do cônjuge e dos filhos em público e em particular. Palavras de rainha criam realidades de nobreza. Então, manifeste a sua melhor versão de rainha. E aí você vai se treinar para o trono. Para os filhos que devem, cada um saber lavar seu prato. Com educação. Então, ser real é ser espiritual. A realeza de Jesus não é um trono de ouro, mas uma postura de espírito. Ser rei no seu campo de atuação significa ter a identidade de Mateus, a prontidão de Marcos, a humanidade de Lucas e a profundidade de João. Então pense, eu sairei daqui um pouco mais elegante do que entrei? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Maravilha, essas dicas estão no livro O Poder das Memórias. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Muita paz.